Oi, pessoal, tudo bem? Então, a gente teve um probleminha na gravação dessa primeira etapa da apresentação da disciplina. Então, eu coloquei aqui, vamos rapidinho revisar os conteúdos, qualquer coisa a gente vê no Ava aí as dúvidas, ok? Então, vamos lá. Começando com essa figurinha aí que fala pra gente que na internet ninguém sabe que você é um cachorro, uma figurinha bem antiga que eu sempre uso, que tem a ver com problemas de identificação, uma série de fraudes aí que nós temos dentro desse ambiente. Então, a nossa disciplina de segurança da informação, professor Newton, professor Simão, que sou eu, que ocorre em fevereiro e março de 2021, super rápida, né? Iniciando no dia 4, 4 de fevereiro e terminando no dia 24 de março, com a prova final. Os encontros síncronos previstos são 4 de fevereiro e 17 de março. Ontem, durante a exposição, a gente combinou que pode ter mais alguns, se precisar, terá, não tem problema nenhum. 17 de março também é a data da última entrega. Falando das entregas, né, as entregas valem presença e nota. A primeira sobre conceitos, a segunda vulnerabilidades. Vejam que as datas estão próximas. Depois, alguma questão aí relativa a normas brasileiras, um videozinho relativo à cartilha de segurança de informação que vocês têm disponível é, para estudar e que vão ajudar vocês a responder algumas coisas. E a quinta atividade, que vale metade da nota, é um plano de segurança e continuidade de negócios, com entrega prevista até 17 de março. Se tiverem problemas, por favor, postem, tá? Perguntem para a gente. Os conteúdos que a gente pretende abordar têm a ver com pressupostos, redes de computadores, internet, segurança, vulnerabilidades, princípios de criptografia, biometria, privacidade, como sendo um conteúdo mais técnico. Os conteúdos de normas, administração de segurança, governança, plano de segurança, negócios digitais, eles são um conteúdo um pouco mais de gestão e compõem basicamente aí a segunda entrega, né, a segunda nota, né, como correspondente ao plano que vocês vão entregar. As referências estão todas no AVA, podem pesquisar à vontade e, obviamente, perguntem, participem, tem um fórum, tem e-mail. Por que vocês estão fazendo a disciplina? Porque ela é uma disciplina obrigatória do currículo de vocês, mas principalmente porque hoje se fala em internet de tudo. Hoje nós temos mais dispositivos conectados na rede do que pessoas dentro do nosso planeta. E isso tende a aumentar muito mais. Então não tem como a gente desprezar, não tem como a gente ignorar que o mundo é cada vez mais digital. Para vocês, né, mais novos, ele é mais digital ainda, ele será ao longo dos próximos anos. A gente fala também aí de internet de serviços, que é uma forma de relacionar diferentes públicos, né, que afetam ou pode afetar uma organização em conjunto com objetos inteligentes. Então a gente fala aí hoje aí de smart cities, né, cidades inteligentes. A gente já usa um smartphone, né, um telefone inteligente. A gente tem uma série de componentes conectados. A gente pode ter a internet das coisas aí explodindo com uma série de conteúdos, uma geração de dados fantástica, interação aí com redes sociais, interação com o teu carro que conecta na internet, a tua televisão, enfim. É o mundo, né? Vocês vão chegar aí no século 22 dentro desse mundo. Os professores de vocês vão parar aí pelo século 21 em algum momento. A segurança, quando a gente comenta, já que nós estamos falando de segurança da informação, a gente remete, né, num primeiro momento, àquela segurança mais física, né? Por exemplo, restrição de acesso, né? Fechar a porta de casa, né? Coisas assim mais ligadas ao material. O problema da segurança da informação é que ela é muito ligada com o imaterial, mas claro que o material também é importante. Então a gente tem aí uma série de sistemas, né, para backup online redundante, se ocorrer algum tipo de problema, com invasão ao teu prédio, sistemas anti-incêndio, sistemas de energia e condicionamento de ar que não param, segurança física, né, contra restrição de acesso, né, usando biometria, senhas, cartões e uma série de equipamentos e daí os operadores, se houver, protegidos. Não necessariamente isso garante tudo, porque a gente tem sempre aí que contar com o imprevisto. Exemplo, quando eu estive na direção do Centro de Computação Eletrônica da nossa universidade pela primeira vez, ele foi invadido. Houve uma greve,
os servidores queriam que parasse, né? Porque parando a TI para a universidade, né? Então vejam aí a questão da continuidade de negócio. E eles entraram na boa, eles eram servidores da universidade, e nós tínhamos serviços que eram prestados presencialmente lá em cima, eles foram entrando uma hora, né? Fecharam e falaram, não, a gente está aqui. Então foi uma coisa assim ruim de resolver, teve que colocar a segurança lá para não entrarem as pessoas dentro da parte do CPD em si, né, mexer em equipamentos e tal. Foi resolvido tudo numa boa, pessoal, né, claro, colegas da gente, mas assim, atrapalhou, né, que era o objetivo deles. Então vejam, né, a questão aí de como a gente pode parar as coisas, né, parando o TI. Isso daí é bastante antigo, da época lá de 2007. Quando a gente fala aí nessas situações também de segurança, a gente fala de falhas e fala de faltas. Então vamos conceituar. A failure ou a falha, ela ocorre quando o sistema apresenta um comportamento fora daquilo que é o esperado, fora daquilo para o qual ele foi especificado. O erro é quando um componente propaga, né, manda adiante uma falta para o sistema, e a falta em si, o fault, é um defeito de um componente. Quando a gente fala de componente, não precisa ser só hardware, pode ser um componente de software, né? Um script mal feito, um objeto mal escrito, algum tipo de problema no processamento do teu código. Então, pode haver essa situação. Pode haver, porém, uma falta que não gera uma failure, ou seja, você consegue contornar isso. Por exemplo, você tem dois computadores apresentando falha, mas a falha de um compensa a falha de outro. Você tem, por exemplo, discos redundantes, né? Então, existe assim uma série de propostas para corrigir essa situação. Quando a gente fala nas falhas e faltas, nós temos aí uma classificação. Então, a gente tem a crash fault, que é o componente falho deixando de funcionar. O mission fault, dependendo do estímulo do componente, ele não responde. O mais óbvio que a gente tem, que acontece com a gente, eu dei o exemplo também na aula online, que era a questão do você colocar um pendrive, né, dentro do equipamento, pluga lá no USB, quando você quer tirar, você clica no botãozinho lá de remover com segurança e ele não responde, né? Então é um mission fault. A timing fault, que ocorre quando um componente demora demais para responder, prejudica o desempenho ou não responde ali com a presteza que você gostaria ou precisaria. Isso também tem a ver com ataques DOS, que a gente vai falar na sequência, e a falha bizantina, que é aquela que ocorre quando o comportamento de um componente é totalmente arbitrário, ele pode ser correto ou não. Então remete aí à questão dos generais bizantinos, que ao atacarem o inimigo precisavam atacar em conjunto. Se não fosse os dois ao mesmo tempo, o ataque não daria certo. E um deles era um general mentiroso, era um general traidor, então o ataque não deu certo, né? Então, para isso, a gente acaba colocando, ao invés de 2, 3, né? Você põe 3 sistemas redundantes, de tal forma que você, entre aspas, tira a média, né? Você vê qual é a melhor de 3. Bom, se 2 estão dizendo isso e o outro está dizendo uma outra coisa, então o outro é o que está com problema. Isso nos leva às técnicas, né? Que fazem com que a gente consiga aí trabalhar com as faults, que são no projeto, no sistema, na verificação do sistema, já fazer uma prevenção, ou seja, ser proativo. E isso tem a ver com a tolerância, né? Você ser proativo tem a ver com, eventualmente, se colocar um sistema, principalmente se for de missão crítica, em que seja dual, pelo menos, né? Em que você possa ter, por exemplo, um backup online em outro local, uma outra máquina para poder fazer processamento no caso da falha de uma e que isso esteja de forma tal incorporada que não leve a uma interrupção do teu serviço. Eventualmente degrada um pouco, mas não interrompe. Bom, outra questão que nós temos que considerar é que nas máquinas nós só devemos deixar os serviços que são absolutamente relevantes e todos eles têm que ser protegidos. Então não é simplesmente pegar um CD, instalar um servidor, deixar ele a esmo dentro da rede, porque vai ter problema. E selecionar bem aquilo que é o objetivo daquele servidor, se for o caso, dividir em máquinas diferentes, né? Por exemplo, o e-mail em uma, o file share em outra, né? Para que a gente possa ter um controle maior da segurança. A internet tem uma série de ataques, essa figura foi retirada da cartilha de segurança do Comitê Gestor da Internet Brasil, que vocês vão ler.
E dali também se tirou algumas das sequências que a gente vai ver agora de ataques na internet. Então, por exemplo, né, uma varredura em redes, um scan, eu saio procurando na rede aquilo que eu posso atacar. Então vamos voltar aqui, né? Eu tenho uma série de serviços, eu vou procurar esses serviços na rede e eventualmente eu vou achá-los. E achando esses serviços, eu vou coletar quais são os IPs dos computadores, os endereços MAC, quais são as portas que estão ativas, né, que estão disponíveis. Vou começar a coletar informações e vou criar um mapa, né, onde eu posso atacar alguma coisa. Outro tipo de problema é de falsificação de e-mail, né? Você recebe um e-mail em nome de alguém, mas na verdade ele foi enviado por outro. Isso é muito comum, a gente recebe aí frequentemente e-mails lá vindo de correio, vindo de lojas, grandes magazines, de banco, dizendo que tem um problema, que você tem que clicar, entrar numa página lá para explicar alguma coisa, que é onde eles vão tentar tirar alguma informação de você. Ou, eventualmente, quando você clicar nesse e-mail, ele vai acabar colocando um código malicioso dentro do teu equipamento. Outra questão é a interceptação do tráfego, né? Você faz lá, coloca a placa de rede no modo chamado promíscuo e fica ouvindo tudo que passa na rede, não somente aquilo que é destinado para a tua máquina, com o objetivo de captura de conteúdos, né? Deixamos uns vídeos lá no AVA para vocês podem dar uma olhada. Quando se transmite pacotes na internet, existe uma situação de transmissão dos dados em que, se você não criptografar aquele trecho de dados, eles ficam totalmente livres, né? Depois vocês podem dar uma olhada nisso. Um ataque chamado de força bruta, quando você tenta adivinhar, por assim dizer, né, aquela combinação usuário e senha para poder tentar acessar um serviço com o passe de um usuário válido, de preferência de um usuário de grande poder, né, para que você possa realizar ali alguma atividade que não é o que você deveria fazer. Então a força bruta tem a ver com você ficar tentando, né? Eu tento aquela senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, não deu, aí eu tento tudo A, tudo B, tudo C, password, enfim, né? Posso fazer uma engenharia social, verificar coisas que provavelmente têm a ver com você gosta de pássaros, talvez sua senha seja o nome de um pássaro e assim por diante. Então cria-se um dicionário de possíveis senhas e a força bruta vai testar cada uma delas. Outro ataque que também é comum, a gente ouve muito falar, às vezes em situações do governo, é o defacement, né? Que é quando se entra num website e troca-se alguma coisa daquela página. Então, vou dar um exemplo para vocês. 2006, foi logo que eu assumi a primeira vez lá na gestão do nosso centro de computação, a nossa página da universidade foi atacada. E tiraram lá, né, os conteúdos que existiam e colocaram lá na página inicial esse impeachment Lula, já ladrão, e, enfim, ficou lá expondo, né? Você acessava a universidade e via isso. Além disso, por trás dessa página inicial, várias outras foram atacadas, deu assim um trabalho bastante grande para a gente fazer a limpeza. Muito bem. Outro tipo de ataque na internet, vocês veem aí às vezes lá o serviço lá do governo ISS, sei lá, não está funcionando porque foi negada o acesso às máquinas por meio de um Denial of Service, um ataque chamado de DOS, ou um Distributed Denial of Service, que é um ataque em que vários computadores agem em relação a um alvo e mandam quantidades incríveis de requisições para esse computador, né? Olha, me atenda aqui, quero, né, manda a página para mim, manda o link para mim, e fica tão congestionado que ele começa a não conseguir mais atender e acaba parando. Vejam que isso não é uma exclusividade nossa, né? Tem aqui uma notícia, essas notícias todas tem uma cópia lá no AVA para vocês, né? Para vocês se interarem, quem tiver mais interesse. Aqui é só para exemplificar um ataque hacker que atingiu o Microsoft e o setor militar aí dos Estados Unidos, né? Então, que tem uma segurança extrema. Mas acontece que o pessoal também é bastante desenvolvido aí na questão dos ataques. A gente sabe que hoje a guerra ela é cibernética, né? Aquela história de que tem que ter um navio submarino e um soldado, ela não resolve mais nada, né? Você pode dar um código lá e mandar afundar o teu submarino porque é tudo eletrônico. Os códigos maliciosos, falando nisso, né, tem a ver aí com uma série de
conteúdos e que, grifado aí em vermelho, exigem muito, ou normalmente exigem não, exploram muito a participação do usuário. Um e-mail que você recebeu, que você clicou, baixou alguma coisa num site da internet que não era confiável, compartilhou um arquivo indevidamente, utilizou uma mídia removível infectada, um pendrive hoje, né, mais comum aí que CD, DVD, que às vezes nem tem mais, e menos ainda disquetes. Social networks, né, as redes sociais aí que a gente participa, a gente colabora, a gente clica, a gente faz envio, né, de conteúdos e as mensagens instantâneas que você recebe aí no teu aplicativo de bate-papo aí com as pessoas, seja lá qual ele for, que também são alvos aí, ou também são meios aí para atingir os alvos aí de mandar porcaria para a tua máquina, né? Isso também é extraído lá da cartilha que vocês vão ler, vocês vão ver que tem mais que isso e uma explicação existe lá para cada um desses conteúdos. Muito bem, por que isso de preocupação? Porque os dispositivos móveis hoje são a vida da gente, né? Principalmente aí um telefone celular com grande quantidade de informações pessoais armazenadas, né? Com maior possibilidade de perda e furto dessas informações. Você pode perder o celular lá com todos os teus conteúdos, às vezes as senhas já estão ali todas armazenadas, você vai clicando, vai usando lá o teu Pix que você está usando para fazer pagamentos, né? Pode ser furtado, né? Grande quantidade de aplicações desenvolvidas por pessoas que você não sabe quem são, né? Você baixa lá, manda instalar um app e sei lá, né? Às vezes por QR Code, né? E a coisa vem meio automática, né? Ou baixa aqui nosso app para interagir conosco. E grande rapidez na substituição dos modelos, tanto do ponto de vista do nós, lá do sistema operacional de rede ali, né? Que gerencia a máquina, ou gerencia o celular, ou também da própria máquina, do ponto de vista de hardware, que faz com que seja difícil de você mapear, e pela quantidade de dispositivos que existem, é difícil de mapear todos os problemas que podem acontecer. Consequentemente, se você não prevê todas as faltas, acaba acontecendo alguma. Nas redes, os problemas podem ser originados ou podem ocorrer em diversas instâncias, né? Então, por exemplo, lá um acesso não autorizado num equipamento, né? A senha estava fraca ou estava disponível. Tem empresas em que a senha fica embaixo do teclado. Linhas de comunicação em que você pode interceptar algum conteúdo, servidores corporativos em que pode haver um vírus, uma cyberpirataria, né? Um ataque lá de DOS que a gente viu. E os sistemas corporativos que têm um banco de dados, em que você talvez tenha interesse em roubar os dados. Você não vai mexer em nada no sistema para que ele pare de funcionar, mas você tira as informações lá de dentro porque elas valem dinheiro. Nós temos aí exemplos de vazamentos, né, que estão assim sendo debatidos bastante na mídia, né? Então aqui uma notícia de impactos de mega vazamento de dados que podem durar anos. Por que anos? Porque a partir do momento em que as informações caírem na mão das pessoas, eles vão começar a bolar golpes, e esses golpes vão por muitos anos, porque são as informações cadastrais das pessoas. Então, por exemplo, tem um site lá em que eu acessei, eu fui vazado com BR, em que eu descobri que sim, os meus dados foram vazados. Está lá o meu nome, sexo, data de nascimento, informações básicas, e-mail, telefone, endereço. Score de crédito não tinha, mas tinha registro geral, né? Minha carteira de identidade, título de eleitor, escolaridade, né? Dados de Receita Federal, Estado Civil, emprego e poder aquisitivo não, rostos não, mas eu sou servidor público, tá lá, tudo bem, mas essa já era uma informação pública, mas tinha outras que não eram, né? Domicílios, vínculos, o meu salário, que de qualquer maneira estaria no portal da transparência, mas não precisaria estar junto aqui, informações IRPF, puxa, preocupante, eu não sei o que tem ali, né? O que pode ser feito com isso, de fundo de garantia, quando eu não era servidor público eu tinha, PIS, enfim, a gente tem aí uma série de informações que talvez tenham sido extraídas aí do seu avô que já faleceu e vão ser usados esses dados para fazer um cadastro em nome de uma pessoa que existe ou existiu, que é real, com documentos todos reais, mas não pela própria pessoa, né? Então vejam o tamanho do problema, né, que nós vamos ter pela frente aí devido à irresponsabilidade de pessoas que tinham esses dados e não criptografaram e deixaram que isso acontecesse, não tiveram um processo. E quando ocorre desse
com esse volume foi uma grande empresa, a gente sabe que grande empresa não é punida, né? Então, quem vai ser punido somos nós. Continuando, existe legislação para trabalhar com esses problemas. Nós temos, por exemplo, o Marco Civil da Internet, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. A gente tem lá a GDPR na Europa e o LGPD no Brasil, né? A Lei Geral de Proteção dos dados pessoais das pessoas, que finalmente em 2020 começou a funcionar. Se a gente olhar para a GDPR, né, olhar nesse site, por exemplo, Enforcement Tracker, existem vários outros, a gente pode ver qual é o tamanho dos fines que estão sendo aplicados, né? Então essa cópia de tela aí é recente, né? E a gente tem ali, por exemplo, informações lá em 27 de janeiro foi dada uma multa de 150 mil euros, né? Para uma atividade lá na França, 75 mil euros numa atividade na França. Quer dizer, você pode avaliar por país, por tipo, né, qual é o problema mais frequente, e a maioria tem a ver lá com insuficiência, né, como aparece ali no type, né, insuficiência de medidas técnicas ou organizacionais para garantir a segurança da informação. Então, quando vocês olham aqui, por exemplo, voltando, né, para isso aqui, né, meus dados foram divulgados. Se eu tivesse lá na Europa, a multa seria de milhões de euros em cima de quem divulgou. Aqui no Brasil, infelizmente, né, a gente não chegou nesse nível ainda de responsabilidade jurídica. Em todo caso, tanto a LGPD como a GDPR, quanto outras legislações de outros países, elas dizem assim: os seus dados são seus. Se porventura você teve que cadastrar os dados em algum local, esse local deveria ser protegido, né? Você vai lá e conversa com o seu médico a respeito de um problema que você tem e tem uma relação de segurança. Ele não vai sair por ali falando para todo mundo o teu problema, né? Então tem que existir essa situação. A informação a teu respeito é tua. Os princípios que nós temos lá na LGPD, eles passam por exigência de um propósito ou finalidade para tratamento desses dados, já que pegaram teus dados, né? Para quê? Transparência na gestão do tratamento dos dados e exigência de consentimento informado pelo titular, né, para o tratamento desses dados. Os princípios têm a ver com consentimento que pode ser revogado. Então, eu posso dizer assim, olha, tirem meu telefone desse cadastro porque eu não quero mais receber telefones de e-mail marketing e de telemarketing de vocês, não quero. Outro princípio que é muito importante é o direito à segurança dos dados pessoais, a revisão do tratamento pelos algoritmos automatizados e o direito à não discriminação. O que é não discriminação por um algoritmo? A gente sabe que existe aí alguns tratamentos viciados que fazem com que o algoritmo acabe sendo um algoritmo que discrimina pessoas, né? A gente tem algoritmos racistas. Então vejam que já assim no dia a dia nosso já é assim um absurdo uma sociedade no século XXI ser racista e os caras agora vão ter uma sociedade digital racista. É uma coisa assim bem complicada. O dado pessoal que é definido na lei é qualquer informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, ou seja, a pessoa que tem condições ali de você dizer, olha, é o professor Simão, né? Ou também pode ser um dado sensível, ou seja, é o professor Simão, mas tem a ver com a origem racial, com a convicção religiosa, com a opinião política, com alguma questão sexual referente à saúde, referente a preferências, tipo genético, biométrico, né? Aquela questão de, por exemplo, tirarem uma foto do teu rosto para poder fazer identificação. Isso é um dado sensível. Só pode tirar com concordância tua para uma finalidade muito específica, né? Aqueles prédios que a gente vai lá para ir no médico e você tem que ficar tirando foto e dando documento, para que isso, né? O que isso resolve, né? E como que eles tratam essa informação, né? Falando em tratamento é toda operação que for feita em cima dos dados. Pode ser realizada com os dados pessoais do ponto de vista da coleta, da produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Gente, não faltou nada. Qualquer operação que vocês façam com os dados é tratamento de dados e está prevista na legislação. Então não é assim, pega os dados de uma rede social e começa a fazer alguma coisa. Não, vamos tomar cuidado, né?
Para que a gente consiga fazer algumas coisas, para que a gente possa tocar alguns negócios e consiga garantir segurança, a gente deveria se preocupar com anonimização. Os dados que pedem a possibilidade de serem relacionados de uma forma direta ou indireta a um indivíduo. Então, por exemplo, eu coleto lá nas redes sociais as pessoas que de uma determinada região da cidade gostam de chocolate e eu fico com o número. Ou fico só com uma informação dizendo assim, olha, conforme essas quadras existem 2 ou 15 ou 16 pessoas, mas eu não sei quem são. Né? E a pseudonimização, que são quando eu tenho assim uma chave de identificação, quer dizer, não existe a informação colocada lá especificamente num cadastro, por exemplo. Eu tenho informações lá dizendo, bom, essa pessoa aqui é uma pessoa do sexo masculino e ela tem esta religião. E o código dela é 32. Mas aí eu tenho como pegar aquele 32 numa outra tabela e descobrir, olha, o 32 é o fulano de tal, CPF tal, RG tal. Então eu consigo ligar as coisas. Se eu proteger essa lista direitinho, eu até posso estar tranquilo quanto a isso. Mas a possibilidade de ter problemas é grande. Falando em segurança da informação, a gente tem que lembrar dos atributos, né? Confidencialidade, a informação não deverá estar disponível para pessoas não autorizadas, não pode pegar as informações do professor Simão ou tuas ou de qualquer outra pessoa e divulgar numa lista. Tem que ser íntegra a informação, né? Ela tem que ser apresentada de forma completa, não alterada, não adulterada e tem que estar disponível. Quando for necessária, a informação tem que estar disponível para o uso. Então, esses são os atributos aí da segurança de informação. Quando a gente olha para a definição lá da Convenção de Budapeste de crime cibernético, a gente descobre que são os atos praticados contra a confidencialidade, integridade e disponibilidade de sistemas informáticos. Opa! Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Ah, então é contra a segurança da informação dos sistemas informáticos, de redes de dados informáticos, bem como a utilização fraudulenta desses sistemas, redes de dados, que é o que a gente está falando. Então a gente está querendo evitá-lo. Essa convenção ela tem 4 títulos bastante amplos, né? Então, a gente tem lá o título 1, infrações contra a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos sistemas de dados, ou seja, contra a segurança da informação, por acesso ilegítimo, por interferência em sistemas, uso abusivo de dispositivos, enfim, né? Contra os dispositivos diversos. O segundo título ele é relativo às infrações relacionadas com computadores, por meio de falsidade informática, de burla informática, de você montar um site que é um espelho de um outro site real, mas não é o verdadeiro. O título 3 tem a ver com os conteúdos, e conteúdo aqui, tem problemas aqui terríveis, né? A pornografia infantil, por exemplo, assim, o mal da humanidade atualmente. E o título número 4 tem a ver com as infrações que são relacionadas com a violação do direito do autor e direitos conexos. Tipicamente aí a questão de você fazer um plágio, de você roubar aí, né, algum tipo de conteúdo de um autor. Onde ocorre isso? Isso ocorre na rede, né? Então a gente tem lá um provedor de serviço ou de acesso, né, que você contrata lá de uma companhia telefônica e ele leva até a tua casa, aparece na figura abaixo ali no lado direito, uma rede, né? Por meio de fio, por meio de fibra óptica, ele leva lá para a tua casa a rede, você liga teus equipamentos e monta uma mini rede na tua casa lá, né? Você tem um modem e um roteador, então você tem uma rede Wi-Fi, liga teu smartphone, liga o teu tablet, liga o teu notebook, liga o computador de mesa, liga a televisão, então você monta lá uma redinha em casa e essa redinha faz parte da rede mundial. Ou seja, você está interligado. Você tem lá uma pulseirinha lá no teu pulso, né, um chamado reloginho inteligente, em que você está medindo a tua pulsação, está medindo algumas situações lá da tua saúde, aquilo está conectado com o teu telefone está conectado na rede. Gente, vocês estão no mundo, né? Também temos que falar aí que existem outras interfaces, então aqui tem o Bluetooth, né? Quando a gente faz aí uma abertura do nosso telefone para que ele fique com a rede Bluetooth disponível para poder emparelhar com outros dispositivos, tipicamente a gente usa aí algumas coisas em casa, né, para fazer controle, usa lá aquelas
situações de colocar fone de ouvido, né, sem fio, a gente está com o Bluetooth disponível, né, para comunicar com o carro e tal. Então existe essa possibilidade aí de você também via Bluetooth conseguir sem fio, né, conseguir aí fazer algum tipo de problema por meio de um app, por exemplo, que leve à perda de informações. Falando em informações, o que a gente usa muito na internet hoje? Você acorda e resolve comprar alguma coisa. Aí você entra num site e qual é o problema? No mundo físico, no mundo tangível, a gente é identificável relativamente de uma forma fácil, embora possa ser falsificado, né? E no mundo digital, não. No mundo digital é relativamente tranquilo de você identificar uma pessoa erroneamente, né? No mundo físico, a gente tem lá a questão de transações monetárias ou de escambo, e no mundo digital a gente depende de uma transação bancária, de cartão de crédito, de sistema de pagamento, que é sujeita aí a uma série de fraudes. No mundo físico, a gente está vendo as pessoas, a gente está reconhecendo as pessoas, e no mundo digital a gente só tem comunicação. Eu não sei quem está lá do outro lado. Estou fazendo uma compra lá num grande site de magazine de vendas na internet, mas eu não sei se estou acessando exatamente o site deles, né? Pode ser uma cópia. Para que o comércio fique confiável, então a gente tem que ter uma série de certificações, de autorizações, de integridade de transações, né? Tem que ser a prova de fraudes, né? Tem que ligar tudo isso de uma forma íntegra, garantindo a privacidade. Portanto, eu tenho que garantir a segurança da informação dentro desse sistema, dentro dos sistemas de hardware, dentro das transações que eu estou realizando. Isso passa por educação, isso passa por legislação, então não é um sistema simples, é relativamente complexo. Outro exemplo de vazamento: hackers prejudicam empresários que usam redes sociais para vender. Puxa vida, o cara chegou nessa situação aqui, está usando uma rede social e os hackers entram lá e acabam com a vida do cara, né? Então, principalmente pequenas e médias empresas, em que a noção de segurança da informação é pequena, porque as pessoas não têm capacitação nessa área, uma oportunidade imensa para vocês aí, né, que vão trabalhar com isso, para dar consultoria, dar suporte para esse pessoal, né? Lembrando que o mundo cada vez mais será digital. E cada vez mais, então, teremos que ter transações seguras. Quando a gente entra lá num sistema e diz assim, olha, existe um potencial risco à frente, o que eu faço? Eu posso clicar no avançado e ver, eu posso ir em frente, ou eu volto, desisto. Tem situações em que, se eu tiver em dúvida, talvez seja melhor desistir, mas tem situações em que isso aqui não é um problema. Então, quando eu olho esse certificado, né, está escrito assim, não foi possível verificar se esse certificado é válido porque o expedidor é desconhecido. Então, os teus browsers, né, que você usa lá, o Opera, o Mozilla, o Edge, o Internet Explorer, seja lá o que você estiver utilizando, eles vêm configurados para testar junto a uma autoridade certificadora qualquer se aquele certificado é válido ou não. Agora, a autoridade colocada ali como sendo o SERPRO, né, o SERPRO não é uma autoridade internacional ali de certificação para ser reconhecida automaticamente pelo browser. Então, surge um problema. A gente tem que ter noção dessa situação, compreender essa situação para não fazer nada errado, nem desprezar uma situação que seja segura e nem ir para uma situação insegura. Então, eu posso, por exemplo, receber uma mensagem assim, que alguém está tentando imitar o site. Você não deve continuar, desista, voltar, é recomendado. Ou então aceita o risco e continue. Aceitar o risco quer dizer que você tem que saber qual é a situação que existe por trás. E esse é o papel aí de você estudar um pouco essa situação. Os certificados, então, já vêm embutidos, alguns no navegador. Na verdade, ele vem com uma lista de autoridades, né, de certificação, em que você pode não só olhar, como pode também confirmar algumas validades, atualizar alguns certificados. Quando eu peço para ver esses certificados no gerenciador, né, cada browser aí tem uma tela diferente, né? Aqui é um exemplo. Então aparece lá, por exemplo, a CertSign, né, que é um certificador antigo, bastante conhecido, uma série de outros ali. O que esse certificador faz? Ele é como se fosse um cartório, né? Como se você fosse testar lá uma validação da assinatura de alguém, o reconhecimento de firma, né?
A pessoa assina lá uma coisa para você, você vai no cartório e ele confirma, realmente foi esse cara que assinou. Isso aqui é a mesma coisa, só que é eletrônico, né? Quando você acessa lá o teu banco, o certificado dele está registrado numa empresa dessas, a empresa fala, não, beleza, pode acessar, esse cara aí que está acessando é o teu banco mesmo. Esse gerenciador permite que você inclua algumas coisas que não estavam presentes no teu certificado, que são as coisas que você confia. Por exemplo, nessa situação aqui, a última linha ali, eu incluí a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, porque eu confio nesse conteúdo, eu confio nessa máquina, naquela porta, naquele IP, naquele servidor que está me atendendo. Então aqui é que também a gente entra com essa questão de educação do usuário, de você saber o que está fazendo, né? De novo, se você tem dúvida, não faça. Você pode incorrer num problema bem pepinoso de segurança se você anexar alguém ali dizendo que você confia nele. A autoridade de certificação, então, é o quê? Ela é uma autoridade que emite certificados digitais. SSL é a Security Socket Layer, é uma forma de trabalhar com isso. E, como falei, é parecido com o cartório, né? Para a autenticação desses certificados. Então, isso aqui que vai garantir que a comunicação tua com um outro local é segura. Você também pode ter a tua certificação, por exemplo, um CPF eletrônico, que é o teu token, né? O teu identificador único, para garantir que é você, invertendo o lado aí da situação. Se aparecer, isso também é lá da cartilha que vocês vão ler, se aparecer então esse tipo de mensagem, né, cada browser aqui que foi mapeado tem uma mensagem diferente, cuidado, gente, né? Se vocês confiam no local, deem uma olhada, né? Vocês não confiam, evitem, gente, tá muito cheio de problemas hoje em dia. Mas também está cheio de oportunidades, né? A cibersegurança é um desafio maior, como já foi comentado, para pequenas empresas, para médias empresas. O povo não tem noção disso, vocês podem ter. Vocês são estudantes universitários, são curiosos, têm um mercado pela frente, um mercado que paga muito bem, um mercado que é carente de profissionais. Nos próximos anos são milhões de vagas. Professor, são 1.000? Não, são milhões de vagas que vão estar disponíveis para o pessoal de TI. Então, vai haver um mercado muito legal aí para vocês criarem a oportunidade de vocês trabalhar nele. Vamos falar um pouquinho da privacidade. Privacidade. Como é que se protege a privacidade na internet? Lembrando que a cópia desse material que foi usado como exemplo está lá no AVA para vocês. Existem várias técnicas, a principal tem a ver com educação. Educação no sentido de você ter treinamento para fazer as coisas certas, e alguém tem que treinar, né? Pode ser você aí o treinador. E a questão de a legislação acompanhando, né? Então a gente já falou da LGPD, a gente falou de Marco Civil. Uma outra questão que está em discussão agora é com a questão do direito ao esquecimento. Ou seja, alguma coisa foi postada a teu respeito que você quer que retire e suma com aquilo da rede. Por exemplo, muito comum quando o namorado tira lá uma foto de nude lá da namorada e posta numa rede social, em algum local, ou vice-versa, né? A namorada do namorado, em geral as meninas é que são mais prejudicadas, e você quer que aquilo seja esquecido. Essa questão está sendo debatida. Tecnicamente, você pode pedir, né, para tirarem, claro, é um direito teu, mas enfim, né? Tem uma discussão complicada aí que vai mais para o ramo do direito e menos para o ramo técnico. No ramo técnico, a nossa ideia é assim: não tente resolver o problema depois, evite o problema, seja proativo, né? Não faça. Esse modelo que a gente tem baseado em privacidade ou não privacidade das pessoas, ele tem que ser repensado. Então aqui tem dois textos, né? Um que diz ali que é preciso acabar com esse modelo, uma pesquisadora, né, que está dando algumas pinceladas aí nesse tema de cada local que você vai, que você entra, pegam suas informações, trabalham com as informações em redes sociais, etc. E esse modelo deveria mudar. Aí tem um outro ali no site lá da BBC, vocês têm as cópias no AVA, em que falando, né, que o WhatsApp que a gente usa direto é invasivo, o Facebook também, né, um abutre de dados, né? Se vocês pegarem o Zoom, né, que a gente usa para vídeo também tem problemas. Enfim, né, a gente está numa situação aí em que o mundo do marketing cresceu muito, ganhou e ganha muito dinheiro explorando
as situações relativas à tua privacidade, ou mais propriamente à falta dela. E a gente tem que começar a trabalhar com isso. Para pensar ainda ao longo do planejamento do trabalho da disciplina, saindo dessas questões, vamos pegar um exemplo então, né? Vocês têm que fazer um trabalho final, por exemplo, vocês poderiam partir do que a legislação prevê e aí pegar sugestões lá, né, do Data Management Body of Knowledge para a administração de dados, né, que é a praia de vocês, aí administrar dados e informações. Que pontos eu vou pesquisar na organização? Quais são, né, os dados importantes realmente para a organização e como que eles são tratados? Então, isso é um bom planejamento aí para essa questão de segurança e continuidade de negócios. Como é que são as pessoas da organização, né? Já que nós estamos nos perguntando, ela possui um analista de dados? Não é de banco de dados, é uma lista de dados. As equipes de gestão, as equipes de desenvolvimento, elas estão integradas? Existe um regulamento que defina papéis e responsabilidades? As equipes conhecem a LGPD? Ou seja, de uma forma geral, como é a cultura lá das pessoas da organização? Existem auditorias? Se não existe auditoria, o teu sistema não é seguro, ponto. Não tenho o que discutir. Ah, mas não tenho o que discutir. Não tem auditoria, não é seguro, ponto. Se existe, ela é interna, ela é externa, como é que é feita, quem que faz, como são tratadas as questões lá relativas a não conformidades. Lembrando que se você tem uma auditoria, a ideia da auditoria não é a de punição, a ideia da auditoria é de auditar no sentido de conhecer, de detectar problemas, detectar de preferência proativamente, antes que o problema exploda, né? E se você não tiver auditoria? Se não tiver auditoria, cada um faz o que quiser, você não fica sabendo. Quais são os dados importantes para o negócio? Então, existem vários frameworks. Lá no AVA foi deixado lá o link para DMBOK, tem Zachman, tem TOGAF, tem uma série de frameworks empresariais que levam a organização a ter um modelo de dados que atende o seu negócio, idealmente, mas a gente tem que saber se ele está atualizado, se os processos estão integrados, se os papéis e responsabilidades estão bem definidos. E se existir um modelo de rede também, tem que se pesquisar se a segurança foi garantida, em especial tendo a ver com o modelo de negócios. Em caso de colaboração entre aplicações, né, algumas que utilizam aí dados de fonte única, será que existe consistência das atualizações? Será que quando você atualiza uma informação num lado, no outro lado também está atualizado automaticamente? Atualiza um endereço, por exemplo, em dois sistemas diferentes e os dois acessam o mesmo ou não? Como é que funciona isso, né? E como é que funciona a segurança desses sistemas? Quer dizer, um é hiperseguro e o outro é hiperinseguro, mas os dois acessam o mesmo conteúdo? Opa, tem um backdoor ali, né? Tem uma porta de entrada por trás, lá escondidinha, que a pessoa pode usar. Como é que é o armazenamento de dados? Existe a diferenciação, e a gente já viu há pouco, entre os dados pessoais e sensíveis? Será que os sensíveis estão criptografados, são usados de uma forma assim bastante complexa, bastante segura? Como é que é a política de acesso, de responsabilização? Os dados anônimos são usados, sim, como, quem gera, quem que acessa, quais são os direitos, tem log. Como é a propriedade de dados? A gente acabou de falar, os seus dados são seus, a empresa não é proprietária dos seus dados. Desculpe, mas não é mesmo. Existe uma declaração de concordância? Quer dizer, a pessoa concorda em que você use isso, assinada, marcada lá pelo usuário, escute, ó, pode usar mais informações. E depois, ele pode cancelar isso? Porque pela lei ele pode cancelar, falar, olha, eu fiz um cadastro com vocês, não quero ter mais. Nossa, o pessoal do marketing vai dar um pulo dizendo que você está deletando um cadastro, porque é difícil conseguir outro cliente, mas é um direito da pessoa, pô. Existe um relatório que o usuário possa pedir e falar, escuta, eu quero saber tudo o que vocês fizeram com meus dados. É um direito previsto e que a pessoa pode exercer. Exercer direito no Brasil não é muito fácil ainda, mas agora com esse vazamento de dados tende a complicar. Vocês olharem nos jornais, por exemplo, os ministros lá do Supremo estão preocupados com os dados deles, o que não deixa de ser um absurdo, né? São 220 milhões de dados de pessoas que foram vazados, eles estão preocupados com os deles. Muito bem, vamos dar uma olhadinha aí em cookies, né? Isso aqui é um site que faz lá uma pesquisa. Eu coloquei lá o endereço da nossa universidade, mandei fazer a pesquisa. Ele me mandou lá um e-mail dizendo, olha, estou mandando um e-mail para você confirmar que você é você mesmo
Eu confirmei que eu era eu mesmo e esperei alguns minutos, ele mandou um relatório para mim. Esse relatório não é super completo, porque eu uso a versão free, né? Mas enfim, ele traz algumas informações. Então ele manda lá esse relatório, está lá a nossa página, no momento, né, que foi feita essa varredura, que foi no dia 4 de fevereiro de 2021, tecnicamente ontem, já que eu estou gravando essa aula um dia depois. Mas enfim, ele fez lá uma varredura e me deu um relatório. Eu recortei um pedaço desse relatório, que diz assim: na categoria marketing, você está mandando dados que estão sendo registrados pelo provider Twitter com tipo HTML, o que remete provavelmente a um cookie, e estão sendo mandados esses dados para os Estados Unidos, o que não é adequado. Esse cookie boot faz o teste em relação a GDPR, né, em relação à Europa, mas aqui em termos de Brasil isso também não é adequado. O segundo caso, que aparece ali também sendo enviado lá como não adequado para os Estados Unidos, é pior ainda, porque cookie, o de cima, a gente desabilita. E o pixel, que é o que tem ali embaixo, não desabilita, aquilo vem dentro do código. O pessoal que desenvolve páginas aí empurra uma série de componentes para dentro da página, e esses componentes estão fazendo isso. E o sujeito nem sabe disso. Aliás, ele nem se preocupa com isso, né? Mas é um problema, porque se eu quiser processar, por exemplo, uma empresa que está fazendo isso, eu posso processar. Então, o que a gente tem visto hoje? Você entra num site e ele diz assim, você tem que concordar com a nossa política. Aí você clica lá para ver qual é a política, o que se pode desabilitar, é um conjunto. Ou você concorda com tudo ou você não acessa. Isso é um absurdo. No exterior não é assim, você pode habilitar e desabilitar explicitamente cada um deles. Aqui, até porque o pessoal técnico é tão ruim que não sabe fazer isso, não tem como fazer, né? Ou o cara joga tudo ou não joga nada, mas dá problemas. A lei define ainda a questão do operador encarregado e controlador, e a gente tem que saber assim, existe uma diferenciação na organização ou você pegou um qualquer lá para laranja e falou, ó, você vai ser o responsável por isso? E se tiver na empresa, tem um regulamento, tem sanções, veja, a gente está querendo fazer a coisa de forma certa, de forma ética, de forma bem feita, de forma que garanta que os melhores profissionais se preocupem com as melhores situações da empresa. Então a gente tem que fazer esse planejamento. Para fazer o planejamento, tem que fazer essas perguntas, essa pesquisa. Como é a arquitetura? A organização possui um modelo conceitual dos sistemas? Existindo, né, a organização sabe informar os dados atualizados dos usuários, colaboradores, a partir de um sistema único? E as definições que são usadas também são documentadas, acessíveis para todos, únicas, bem definidas? Em geral, não. As empresas, nesse ponto, são bastante falhas. Vocês pegarem empresas que têm assim, um processamento de dados muito legal, uma TI muito legal, normalmente você pede um modelo conceitual do sistema, o sujeito vai lá e faz uma engenharia reversa no diagrama de classes. Isso não é modelo conceitual. Ainda sobre a arquitetura, existe um regulamento para o uso de dados, para informações, elaboração de sistemas, e se sim, ele prevê atendimento aos requisitos da LGPD, já que a gente está discutindo essas questões legais e éticas? E do ponto de vista de segurança de informação, existe uma política? Porque se não tiver uma política, você não cria uma cultura, né? Você tem que ter diretrizes. E se sim, como é que são tratadas as identificações pessoais únicas, os acessos? As operações são logadas? Se não são logadas, não dá para auditar. Se não tem auditoria, não tem segurança, né? Pode gerar um relatório de conformidades ou de inconformidades segundo um determinado critério. Eu tenho como pesquisar isso? E isso é transparente? Ou depende de uma pessoa e essa pessoa pode esconder as coisas. Então, né, vejam que é uma situação bastante complexa. Enfim, se a TI parar, a empresa para, existe um plano de contingência? Tem alguma forma de, parando a TI da empresa, a empresa continuar existindo? Bom, se não tiver, a gente tem uma série de problemas, porque hoje as empresas cada vez mais digitais, né, elas não têm condições de sobreviver se a TI parar. E a TI pode parar por problemas de segurança ou pode parar por problemas de legislação de segurança, né? Uma pessoa pode entrar com mandato e falar, olha, eu quero minhas informações, eu quero que pare até que seja consertado. Pode não ser simples de conseguir isso, mas alguns vão conseguir, ok? O que mais que vocês podem pensar? Nossa, mais uma infinidade de coisas
Have fun, divirtam-se e contem com a gente aí para orientar vocês. Não esqueçam de postar as dúvidas no fórum do AVA.